Nosso grupo vai falar do uso de sêmen bubalino refrigerado como estratégia para incrementar as taxas de concepção em programas de inseminação artificial em tempo fixo durante o período reprodutivo desfavorável. Hoje, o rebanho brasileiro de bubalinos é estimado em mais de 1 milhão de cabeças, porém apenas 1% das fêmeas em idade reprodutiva são inseminadas. Essa baixa na inseminação se deve principalmente ao pequeno número de reprodutores com qualidade genética disponível, reduzido o número de búfalos em coleta para congelamento do sêmen nas centrais comerciais, o que ocasiona uma falta de sêmen no mercado nacional. E além desses fatores, existe a questão da dificuldade, né, de detecção do estro na espécie, falta, né, de programas práticos viáveis de inseminação artificial que possibilitariam a multiplicação genética e a utilização em larga escala do sêmen, e os períodos de aceitação do cio são variáveis, o que acarreta uma maior mão de obra, maiores custos e há uma maior dificuldade. Mediante a todos esses problemas, algumas soluções estão sendo propostas, como o uso da técnica IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Essa técnica, ela permite inseminar um grande número de fêmeas em dia e hora pré-determinadas, sem a necessidade da observação do cio. Além disso, essa técnica permite a inseminação de um grande número de fêmeas no início da estação de monta, diminuindo o intervalo entre partos e permitindo o descarte de fêmeas que ficariam vazias ao final da estação de monta, podendo ainda antecipar a concepção e aparição dentro das respectivas estações, além de aumentar a probabilidade de nova prenhez. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do sêmen congelado para o sêmen refrigerado. Né? Nós sabemos que, a respeito dos espermatozoides, o crios preservados tem uma menor meia-vida no trato reprodutor feminino, em comparação com o sêmen fresco, e que a redução do número ou a qualidade dos espermatozoides utilizados para a inseminação resulta numa diminuição exponencial da fertilidade dos animais. O sêmen refrigerado, ele tem uma vantagem, né, pela técnica, né, vem como uma alternativa ao congelamento, permitir que a otimização e a inclusão em programas de inseminação artificial de reprodutores de alto mérito genético, que possuem espermatozoides com baixa resistência ao congelamento, uma vez que os danos causados pelo resfriamento são menores do que eles causados pelo congelamento, tendo em vista uma maior viabilidade espermática e que, por sua vez, permite a redução das doses inseminantes. E esse processo, né, essa técnica de inseminar o sêmen refrigerado ao invés do sêmen congelado, ele garante taxas de fertilização maiores. Além disso, a ausência de custos relacionados à estocagem e simplicidade da manipulação utilizada na inseminação artificial quando comparado ao sêmen congelado. Material e métodos. O experimento ele foi realizado na Fazenda Bom Destino, localizada em Minas Gerais, durante o período reprodutivo desfavorável, primavera e verão durante os anos de 2014 a 2017. Reprodutores utilizados. Foram usados 8 touros da própria fazenda, com características médias de 6,4 anos, score condição corporal de 3,6, peso 763 kg, perímetro escrotal de 36,9 centímetros, e todos os reprodutores já tinham um histórico de fertilidade e eram mantidos separados das fêmeas. Coleta do sêmen. Foi utilizada uma vagina artificial, temperatura variante de 42 a 45 graus Celsius, copos coletores de 15 ml, estéreis e previamente aquecidos e protegidos com uma camisa isotérmica, e foram feitas 2 montas, a falsa monta, que foi para aumentar a concentração espermática, e a segunda monta, que foi a monta verdadeira, onde foi coletado o sêmen e enviado para o laboratório.
foi mantido em banho-maria a 37 graus Celsius para análise de motilidade, vigor espermático, usando a microscopia de luz. Concentração e processamento do sêmen. A concentração foi determinada utilizando a câmera de Neubauer após a diluição de 50 vezes 10 elevado a sexta espermatozoide por ml, e a amostra foi dividida em duas aliquotas, um extensor comercial Botubov para refrigeração e o outro para congelamento. Foram envasados em palhetas de 0,5 ml e acondicionados em um saco plástico, submersos em um recipiente de vidro com água de 260 ml a 27 graus Celsius. E aí esse recipiente foi colocado dentro de outro recipiente contendo meio litro e foi estabilizado na geladeira a temperatura constante de 5 graus Celsius. Lá permaneceram por 4 horas e foi obtendo-se a curva de resfriamento de 0,25 graus Celsius por minuto, de 27 a 5 graus Celsius em média do período avaliado. O sêmen refrigerado foi mantido por mais 20 horas a temperatura de refrigeração de 5 graus Celsius. Já o sêmen congelado foram dispostos a 5 centímetros da superfície do nitrogênio líquido e foram colocados em uma caixa de poliestireno. Depois, após 20 minutos, as palhetas foram submersas no nitrogênio. Matrizes utilizadas. Foram utilizados 446 fêmeas da raça Mohai mestiças com as seguintes características: idade de 5,7 anos, score corporal de 3,6, peso 654 kg e multíperas lactantes 40 dias pós-parto. Foram distribuídas igualmente entre os grupos e mantidas em pastagem Tifon durante todo o experimento, com livre acesso a sal mineral e água. Distribuição das fêmeas para inseminação artificial. O grupo 1 de 2014 foram utilizados 141 animais, 71 foram semi-congelados e 72 foram semi-resfriados. Em 2015, foram usados 34 animais, 16 semi-congelados e 18 semi-resfriados. No grupo 3 de 2016, foram utilizados 90 animais, 43 para semi-congelado e 47 semi-resfriado. E no grupo 4 de 2017, foram utilizados 179 animais, 89 foi para semi-congelado e 90 semi-resfriado. Esse slide é uma tabela com o resumo dos dias, e o que foi feito em cada um. No dia 0, os animais receberam o estradiol e um implante auricular de progesterona. No dia 9 foi feita a retirada do implante. No dia 10 foi aplicado mais estrogênio. Dia 12 foi feita a inseminação artificial. No dia 27, os touros foram colocados nos lotes somente 15 dias depois, após a inseminação, para não gerar o confundimento na hora do diagnóstico da gestação. E no dia 42 foi feita a ultrassom para verificar a prenhez, sendo considerado como positivo quando visualizada a vesícula embrionária ou confirmando com a visualização dos batimentos cardíacos do embrião. Agora eu vou falar um pouquinho dos resultados que a gente obteve na pesquisa. Vou comentar sobre a caracterização da atividade ovariana. Os resultados dos exames ginecológicos em búfalas, antes mesmo da indução do cio no ano de 2014 a 2017, constatou que as cisões das estruturas ovarianas obtiveram um percentual maior do que a metade, onde mantinham-se em anestro antes mesmo da indução do cio. Descreve que no lado direito do ovário, ele apresentou uma ação ascendente quando comparado ao lado esquerdo. O diâmetro folicular apresentou variações, visto que no ano de 2015 e 2016, os ovários desses animais apresentaram características próximas, visto que o diâmetro dos mesmos estava entre 0,5 a 10 milímetros. Os dois tipos de sêmen utilizado foi o sêmen congelado e o sêmen refrigerado. A forma refrigerada do sêmen mostrou-se com maior eficácia quando comparada ao sêmen congelado. Comparando a taxa de concepção dos animais e relacionando com o número de dias pós-parto, podemos elencar que o melhor período é entre 60 e 90 dias pós-parto. Foi possível
possível observar que houve uma resposta positiva das búfalas referente ao processo de sincronização, levando em conta que essa média de score corporal ficará entre 3 até 4,4 em estimativa. Evidenciado na tabela abaixo que o semi-refrigerado tem maior efetividade quando comparado com o semi-congelado, comprovando assim o melhoramento dos índices de prenhez na gestação efetiva. Durante o período de primavera e verão, as búfalas apresentam anestro fisiológico que afeta negativamente o desempenho reprodutivo. No estudo, é possível verificar uma alta taxa de anestro no ano de 2017. A possível causa dessa alta taxa é o momento em que os animais foram avaliados pelos exames ginecológicos e ultrassonográficos, onde não haviam começado a ciclar ainda. Outros aspectos que podem ter contribuído para as altas taxas de anestro foram a substituição de uma parte do rebanho da fazenda, tendo em vista que foram adquiridos animais de outras regiões do país e pertencentes a uma outra categoria. Esses animais possuem um score corporal menor do que o dos animais oriundos da propriedade, além de serem mestiços de raças diferentes dos animais já trabalhados. Houve também uma mudança de manejo desses animais no ano de 2017, como a diminuição do fornecimento de silagem de milho no coxo como suplementação, mudança do sistema de produção para o sistema de pastagem em piquetes, mudança do horário da ordenha da tarde, que geraram maior estresse. No presente estudo, iniciado no período de transição para a entrada da estação de reprodução fisiológica, as taxas de concepção totais não tiveram alterações significativas para os 4 anos de avaliação, e os valores encontrados também estão próximos aos encontrados por outros pesquisadores que trabalhavam com a mesma dosagem de ECG para búfalas durante o período de reprodução. Também há relatos de fêmeas em anestro com taxas de concepção maiores após a indução. Foi possível verificar também que não houve diferença estatística significativa quanto aos tipos de sêmen utilizados para os anos avaliados. Porém, houve diferença significativa entre os tipos de sêmen utilizados dentro de cada ano, sendo o sêmen refrigerado mais favorável. Embora a quantidade de espermatozoides que atingem o local de fertilização seja menor em relação ao número de espermatozoides utilizados na dose inseminante, pode-se supor que o sêmen bubalino refrigerado tenha maior número de espermatozoides acessórios intactos capazes da fertilização quando comparado ao sêmen congelado. As inseminações realizadas no estudo foram feitas durante o período da manhã, isso porque a taxa de concepção em animais inseminados pela manhã é maior do que o dos animais inseminados à tarde. O intervalo entre o parto e a inseminação artificial exerceu um efeito sobre o índice de fertilidade obtido, sendo que no intervalo de 60 a 90 dias foram obtidos valores de fertilidade superiores, no caso de sêmen congelado. A explicação para a obtenção dos resultados citados anteriormente é o fato de que a fertilidade é menor nos primeiros dias pós-parto. As taxas de concepção de fêmeas em relação ao tipo de sêmen utilizado indicam não existir diferenças estatísticas significativas para o sêmen refrigerado entre os diferentes tipos de ECG. Porém, foi verificado diferenças significativas para o sêmen congelado entre os diferentes tipos de ECG. Conclusão. Em búfalos, as taxas de fertilização foram superiores, utilizando-se sêmen refrigerado por 24 horas, comparativamente ao congelado. O sêmen bubalino refrigerado representa uma alternativa promissora ao sêmen congelado, podendo atuar para um aumento das taxas de concepção, diminuição do custo final dos programas de inseminação e melhorar os aspectos sanitários.